Boa noite. Nesta terça-feira, a gente entrevista Jorge do Rosário, presidente do Partido Avante, no Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre as definições da legenda para as eleições 2024. E mais, depois de quase um ano, o governo do estado entrega a recuperação da RN 117. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Antes de começar aqui o cenário, você viu a nossa vinheta anunciando toda a cobertura das eleições 2024 e aqui o cenário político faz parte desta programação, porque aqui a gente entrevista pré-candidatos, futuramente candidatos, aqui onde vai acontecer as sabatinas, a gente vai trazer também análises das pesquisas, enfim, você também vai ter tudo sobre as eleições 2024 através aqui do cenário político. Hoje a gente fala sobre o Partido Avante no estado. Jorge do Rosário, presidente do Avante no Rio Grande do Norte, é quem vai trazer essas informações. O partido tem candidaturas definidas nas 3 principais cidades do RN. Você de casa já pode interagir conosco aqui através do WhatsApp 988028941 e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Antes de a gente iniciar a nossa entrevista, vamos de informação. A gente vai trazer detalhes da nossa sessão da Câmara de hoje. Não chegou ainda aí? Sim, vamos lá. Então, o seguinte, o nosso jornalismo foi acompanhar a movimentação hoje na Câmara de Mossoró. A gente traz aqui os principais assuntos que foram debatidos no Legislativo moçoroense. Acompanhe. Para a sessão da Câmara, nesta terça-feira, dia 9, foram protocolados diversos requerimentos para a recuperação de ruas nas zonas urbana e rural. De acordo com o vereador Genilson Alves, a bancada da situação tem acompanhado os problemas na infraestrutura e a repercussão das chuvas. O que nós queremos é que o trabalho continue por parte da Secretaria e esse trabalho ele possa ser rápido e eficiente para que o povo não sinta a problemática que a chuva traz muita alegria, traz muita felicidade, mas também traz, dependendo dos bairros, dependendo do fluxo, traz também transtorno. Então a gente quer trabalhar aqui em parceria com o Executivo para dar dignidade ao povo de Mossoró. O vereador Omar Nogueira ocupou a tribuna para falar sobre a situação do Nogueirão e citou também problemas na execução de obras. Ele pediu informações sobre o prazo de conclusão da Escola Municipal Celina Guimarães. Há mais de 2 anos aquela obra é uma obra sem fim. Então agora até a empresa não foi embora, não tem mais a empresa lá para terminar o serviço da quadra de esporte. Então o nosso mandato aqui é sempre cobrando, indicando e fiscalizando. E nós estamos pedindo essa informação quando é que vai retornar a obra, o serviço, para entregar aquela obra pronta para os moradores do bairro Barrocas. Mas, além da rotina da sessão, os vereadores abordaram o tema eleições 2024. 6 de abril foi a data limite para a filiação partidária, o prazo final para que os candidatos pudessem determinar em qual sigla eles deveriam seguir no ano de 2024. Na Câmara Municipal de Mossoró, alguns vereadores deixaram para a última hora, a exemplo do vereador Tony Fernandes, que embarcou no Avante. O vereador Tony Fernandes confirmou a intenção da disputa à majoritária e reforçou a importância da formação de uma frente de oposição à atual gestão. O Avante é um partido, uma sigla que nós já vínhamos tratando já há quase um ano, inclusive com o presidente nacional, estadual, Jorge do Rosário. A gente conversou inclusive com o Tiber, que é o presidente nacional do partido, nos deu completamente autonomia no partido, né? A gente tem independência, como o nosso mandato também é independente, a gente tinha que ter um partido que fosse também independente, não tivesse amarras com grupos políticos tradicionais, não só em Mossoró, mas como o estado do Rio Grande do Norte. Então a gente fica feliz com o convite, né? O convite inclusive para disputar a majoritária, um pedido do partido, mas que estamos avaliando.
Tá aí. Aí você acompanhou a reportagem do factual, ou seja, do que aconteceu ali normalmente no Legislativo moçoroense. O que eu não vou colocar aqui no ar para você ver são os barracos, né? No popular. São as brigas, a falta de educação até de alguns parlamentares, de alguns vereadores. Por quê? Porque você não merece ver esta cena, você que está nos assistindo. E aí, se você quiser ver os detalhes do que aconteceu hoje, está publicado lá no Instagram do Ismael Souza. Ele publicou o que houve lá de bate-boca entre um vereador e um ex-vereador, ex-presidente da casa, inclusive. E esse bate-boca eu vou deixar para você acompanhar aí das redes sociais. E também outro que aconteceu, uma outra situação ali, de bate-boca, uma coisa deselegante entre o vereador Omar e também o vereador Raério. A primeira discussão foi entre o Isnes e o ex-presidente da casa, que eu também Jorge Nogueira, exato. E aí, por que eu digo que eu não vou passar? Porque você de casa está acostumado a acompanhar aqui o nosso programa sempre, um programa propositivo, com propostas, com situações que vai gerar para você de casa um conteúdo interessante. E aí eu já, mais uma vez, chamo a atenção dos vereadores, de quem vai acompanhar as sessões, do próprio presidente Laurence Amorim, enfim, dos servidores, para que isso possa ser evitado. Esse tipo de bate-boca em nada avança para o bom debate parlamentar. Você não vê isso acontecer em outras câmaras, né? Apesar de que, enfim, alguns perdem até mesmo o rumo do bom debate. Mas pequenas câmaras aqui pela nossa região não acontece esse tipo de coisa. Na Assembleia Legislativa raramente acontece. Na Câmara dos Deputados acontece os debates mais acalorados, mas nada tão mal educado quanto o que a gente viu hoje na Câmara de Mossoró. No Senado nem se fala. Ninguém aumenta nem o tom para falar no Senado. Então, eu espero que um dia a Câmara de Mossoró possa ter a mesma postura dos senadores. Porque lá no Senado é meio que proibido se falar alto. É meio que contra ali a norma agir dessa forma, com falta de educação. Como se estivessem ali com algum problema, alguma situação. Se você não está afim de trabalhar, ou se você está afim de destruir o trabalho do outro, não vá para a Câmara, assim como você não vai para o seu trabalho, enfim. Então, ficou muito feio o que foi visto, registrado hoje. Eu espero que os vereadores possam refletir e mudar essa postura no plenário, porque ali, como todo mundo já sabe, é a casa do povo. Então, é a casa de toda Mossoró. Então, é bom respeitar a população moçoroense. Vamos aqui iniciar nossa entrevista com Jorge do Rosário, presidente estadual do Partido Avante. Jorge, a gente viu na reportagem aí a definição de Tony pelo o partido. Como foi esse processo de negociação que durou mais de um ano, segundo aqui o próprio Tony? Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, telespectador, boa noite a todos. É sempre bom estar aqui com você, fazer um bom debate, né? Isso. E Tony é um quadro que está, para nossa felicidade, filiou-se ao Avante. Realmente, há um ano a gente vem conversando e eu já o convidara para fazer parte do Avante dentro daquela linha de uma missão que eu assumi após a eleição de 2022 para fortalecer o partido no estado do Rio Grande do Norte. Em Mossoró, que é a minha cidade, nós temos que ter uma representação à altura. E Tony simboliza isso tudo. Além de Tony, nós também temos uma nominata, temos o ex-vereador, que eu agora não vou dizer todos os nomes, mas eu vou dizer Celso Lanche, que é ex-vereador, que ajudou muito, fez uma nominata dentro do nosso partido. Franca, que é secretário, Frank Hobbs, que é secretário do partido no estado do Rio Grande do Norte. Então a gente, ao final, com muita luta e que é difícil fazer nominado. Todos que vêm aqui falam isso, é verdade. Sobretudo um partido pequeno, onde os atrativos não tem muito atrativo, a não ser a vontade
e a confiança naqueles que estão fazendo o partido. Então eu fico muito feliz e aqui quero aproveitar para agradecer a todos pela confiança no nosso trabalho e na nossa condução. Então, Tony, a gente vinha conversando com ele e na época eu dizia que ele seria um bom nome para colocar no tabuleiro da política. É um jovem, eu acho que a gente precisa de liderança jovem, novas, e Tony tem, além da capacidade, é um advogado, tem militância em sindical, então tem serviço prestado, é um ativista social, então tem muitas qualidades que a gente pensa que é importante para estar na política. Ele não é mais candidato ele não vai ser candidato a vereador, a reeleição, isso é um compromisso dele e nosso também, então a gente tranquiliza já toda a nossa nominata para que isso está resolvido. Então, mas ele vai continuar fazendo política. E há uma possibilidade dele ser candidato. Na época, eu defendia o nome dele como pré-candidato, que ele deveria colocar o nome dele como pré-candidato a prefeito, e o partido estaria aberto a conduzir essa pré-candidatura. Acontece que também a política é dinâmica e as coisas andaram. Por exemplo, o PL, que era aliado do prefeito, saiu e criou um projeto dentro do campo da oposição, que era onde a gente sempre esteve. Então, a gente está conversando com o PL também, que já tem uma pré-candidatura, que é de Genivan Vale, que é um bom nome, a gente entende que é também um quadro importante da política de Mossoró. Então, a gente já sentou com o PL e a gente precisa sentar e conversar. Inclusive, o Tony está viajando, eu estou esperando que ele volte, para a gente sentar e, afinal, eu tinha sempre cobrado de Tony qual era a posição dele, o que é que ele queria mesmo dentro do projeto dele. Ele se filiou ao partido, está habilitado para ser pré-candidato, mas a gente precisa também sentar com os partidos da oposição para a gente ter uma coisa consensual. Eu defendo que a oposição faça sentem e que lance quem tiver seus nomes, lance seus nomes a pré-candidato e mais na frente a gente vai conversando e construindo um projeto para Mossoró e escolher um nome para defender esse projeto. Eu defendo isso. Bem, vamos trazer informação. O Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiu uma recomendação destinada à Prefeitura de Mossoró para que num prazo de 15 dias o município resolva os problemas emergenciais presentes em 2 locais de acolhimento a crianças e adolescentes. Segundo o documento apresentado pelo Ministério Público, o Núcleo Integrado de Apoio à Criança, o NIAC, e o Acolhimento Institucional para Adolescentes, o AIA, locais de acolhimento a crianças e adolescentes, apresentam estruturas comprometidas. Há 2 anos, as unidades não passam por nenhum tipo de reforma. Assim, após a investigação, o Ministério Público apresentou à Prefeitura recomendações acerca do assunto. Abrimos os 2 acolhimentos, tanto o NIAC quanto o AIA, tem uma instalação física muito, mas muito precária, com risco à salubridade e risco à segurança das crianças e adolescentes acolhidos. Mas uma preocupação mais detida é com a parte elétrica. Outro ponto levantado diz respeito à alimentação das crianças e adolescentes. Porque uma alimentação minimamente adequada implica esses grupos de alimentos na dieta das crianças e dos adolescentes, mas já têm uma vida de muita vulnerabilidade. Não podem estar acolhidos por uma entidade do poder público e não ser ofertada uma dieta balanceada, uma dieta minimamente rica nos nutrientes.
pacientes. Fomos em busca de também ouvir o posicionamento da Prefeitura de Mossoró. E a informação, de acordo com o secretário de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio, é a de que estão sendo seguidas as recomendações do Ministério Público. São prédios antigos, né? São casas antigas que foram alugadas de longas datas e que nós tentamos fazer a manutenção constante, porque são equipamentos que, de fato, requer essa atenção redobrada, né? O município vai envidar esforço para, num tempo curto, dar as respostas que o Ministério Público pede, mas, inclusive, a grande parte delas já estão sendo encaminhadas. Eu posso afirmar taxativamente que não falta alimentação para os nossos adolescentes, para os nossos acolhidos. Inclusive, recentemente, nós fizemos a inclusão do NIAC e do AIA no programa de aquisição de alimentos, né? Foram verduras, frutas, legumes, foram enviados para lá, né? O que nós estamos na luta é para garantir que, em razão de sazonalidades contratuais, eventualmente não falte um outro item. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para que a situação seja resolvida e deverá conferir de perto as adaptações. E caso volte a comprovar irregularidades, o próximo passo será o de judicializar uma ação. A gente vai seguir acompanhando aí para saber se a Prefeitura atende às recomendações, como é que será o posicionamento a partir de agora do Ministério Público. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Jorge do Rosário, presidente do Avante no Rio Grande do Norte. No bloco anterior falava sobre a filiação do vereador Tony Fernandes no partido Avante, pré-candidato a prefeito. Comentava também que as pré-candidaturas são lançadas neste momento e a construção destes nomes devem, claro, passar por avaliações, pesquisas, para definição ali de quem pode encabeçar possivelmente uma chapa. É bem por aí, Jorge. Então, o Avante está pronto para encarar as eleições aqui em Mossoró, com nominata à Câmara e também com possibilidade de disputar a Prefeitura. Olha, eu quero deixar claro que, na realidade, Tony ainda não é pré-candidato a prefeito. É um nome que tem todas as qualidades, a nosso ver, porque ele se filiou agora. A gente conversou muito pouco, a gente vinha conversando, mas eu não sabia se ele ia culminar com a filiação no Avante, ele demorou, mas ele ainda não é, de fato, assim, ele não afirmou ainda que seria pré-candidato. Ele vai chegar essa próxima semana, ele viajou, próxima semana a gente vai sentar e eu vou ouvir dele qual é o desejo dele. Porque também tem isso. Como eu falei, a gente tinha uma conversa, já vinha conversando com o PL, no campo da oposição, e até então a gente não tinha um nome para colocar na mesa, certo? Mas Tony era sempre convidado, mesmo não estando no partido, ele sempre convidado para compor, para estar e ele é realmente opositor. Eu acho que o nome com mais a cara da oposição de Mossoró, se você for escolher um, Tony talvez seja essa cara da oposição. Então, próxima semana a gente vai sentar, inclusive quer sentar, continuar conversando com o PL, com outros partidos da oposição, para a gente colocar os nomes. O senhor quer ouvir da boca dele? Eu quero ouvir, porque ninguém é candidato de si mesmo, nem ninguém vai ser candidato porque o partido quer ou porque alguém quer. Ele primeiro tem que querer. É uma decisão pessoal, olha, eu coloco meu nome à disposição. Aí a gente vai discutir a viabilidade, vai discutir tudo isso. Mas é um nome em que a gente coloca desde sempre, eu já dizia isso antes, vim para mim, que é um nome que pode sim ser eu acho um nome novo, assim, para ir para o debate, fazer e colocar um nome à disposição. Mas depende muito dele e do que a gente vai conversar dentro do campo da oposição. Ele, pelas colocações, pelos pronunciamentos que a gente, inclusive, teve na 95, aqui mesmo na reportagem da TCM, ele dá a entender que é pré-candidato, como uma postura de pré-candidato. Então, o senhor reforça que quer ouvir dele sim, no encontro presencial essa posição. Eu gostaria, inclusive, de ouvir dele, não só para o Avante, mas ainda o Avante e com outros atores, e vou citar aqui o PL, que a gente tem conversado também.
conversado com o Genivan, que é o presidente e é pré-candidato. Nós temos conversado com o Tião Couto, temos conversado com o Steno, o próprio senador, como você mesmo viu, quando a gente no sábado nós estivemos juntos e a gente conversa. E sempre a pergunta é, e Tony, ele ainda no sábado ele já estava filiado, ele filiou e agora a gente vai conversar para saber qual é o projeto dele. Mas, de novo, é um nome que a gente não pode, tem que ouvir dele o que é que ele aceita, se ele aceita disputar o quê, se ele aceita compor, se ele prefere não ir por... Então a gente tem que sentar e eu vejo isso como uma coisa positiva. Tem muita gente que diz, a oposição deveria lançar só o nome. Eu acho que no momento certo, tudo bem. Mas antes todos têm que se mexer. Nós temos uma nominata, nós temos que ouvir nossa nominata. Como eu disse, ninguém é candidato de si mesmo. Nós temos que fazer reunião com o Antônio precisa dizer, não, meu projeto é ser pré-candidato a prefeito. Aí a gente vai consultar também os nossos candidatos, pré-candidatos a vereadores, vamos consultar dentro do campo da oposição, se é possível a gente trazer mais apoio para o nome dele. Então, tudo isso é uma construção e que isso se faz com muito diálogo, com muita conversa, que é o que a gente está querendo fazer. Jorge, aconteceu um fato na semana passada, ali na reta final da janela partidária e também do prazo de filiações, que foi a chegada de Rafael Mota, ex-deputado federal. Deixou o PSB e, inclusive, aqui por Mossoró movimentou também, porque o PSB caiu ali nas mãos de Larissa Rosado, assumiu o partido no estado do Rio Grande do Norte e, enfim, não conseguiu, por causa desse movimento repentino ali, formar uma nominata. Os nomes que estavam aqui em Mossoró do PSB voltaram para a rede sustentabilidade. Enfim, esse é um assunto que a gente vai detalhar aqui, talvez com a própria Larissa, com o Lairinho, enfim. Mas é um quadro, mais um quadro qualificado, que chega ao Partido Avante. Como foi essa chegada de Rafael Mota? Olha, Rafael Mota realmente foi uma coisa... Eu quero chamar a atenção... Foi realmente um fato novo da política nessa semana. É o imponderável da política que acontece e que, para nossa satisfação também. Mas eu quero lembrar que o Rafael não é tão estranho para nós que fazemos o Avante, até porque o Avante foi talvez o único partido que o apoiou na sua candidatura ao Senado. Então, eu tenho uma amizade com o Rafael, a gente sempre conversava, mas ele tinha o desejo de disputar realmente pelo PSB. Mas o PSB fez, todos sabem, tinha outro projeto para o Rio Grande do Norte, para Natal, e ele sentiu que ele precisava de um partido onde ele se sentisse segurança. Por isso que eu agradeço também a confiança. Ele conversou comigo, perguntou, me consultou, e eu disse a ele que podia vir, que a gente dava todas as garantias, que o projeto dele, se ele quer ser pré-candidato a prefeito de Natal, que a gente ia e conversamos com o presidente nacional, o deputado Luiz Tibé, que também deu o aval, que já conhece também da Câmara, de Rafael Mota. E o Rafael veio e trouxe também alguns nomes. Nós temos um presidente do diretório de Natal, que é o Eduardo Campos, o Vivo, que é um jovem que está na política, é um jovem, é um educador, é um empresário do setor educacional e que formou uma nominata também, fez um trabalho muito bom. E tem uma nominata. Então, com a vinda de Rafael, assim mesmo que de última hora, também reforçou a nossa nominata. E a gente está muito feliz com essa, porque eu coloco o Avante realmente, o partido ele se torna maior quando os seus quadros são maiores e traz perspectiva de vitória, de disputa. Eu sempre digo que
partido é como um time de futebol, só ganha a torcida se jogar, se ficar recolhida as camisas num canto, não vai ganhar a torcida. Então a gente precisa... E Rafael é um quadro importante da política do Rio Grande do Norte e que eu agradeço também pela confiança dele se sentir seguro dentro do nosso partido. Então juntou o Rafael e essa nominata, através da liderança de Eduardo Campos, presidente do Avante Natal, foi tudo consensual, conversado, e está tudo certo lá. Rafael é nosso pré-candidato a prefeito de Natal e vamos agora caminhar, ver como é que a gente vai chegar nas convenções e na eleição. Vou trazer uma pergunta aqui, mas antes, vamos trazer uma reportagem. Prestes a completar um ano desde que as chuvas romperam a RN-117 na saída de Caraúbas para Olho d'Água do Borges, o governo do estado recuperou a rodovia com asfalto. Na semana passada, gravamos o deslocamento dos veículos pela rodovia RN-117 em Caraúbas. Há algum tempo, estava com o serviço paliativo sem asfalto, uma via esburacada e ruim de passar. Há exatamente um ano, a alta quantidade de chuvas aqui em Caraúbas fez com que o asfalto cedesse, prejudicando uma das principais vias de acesso do interior do estado. Em 9 de abril de 2023, a rodovia ficou assim e foi preciso criar desvios que, por causa da lama, causaram vários transtornos aos que precisavam fazer este deslocamento. Aos desavisados, esta placa lembrava o problema que era passar por aqui. Nos últimos meses, este trecho era sempre motivo de reclamação. A gente necessita estar diretamente na BR, né? E toda hora que chove, a gente se encontra com vários problemas. Inclusive, ontem eu perdi um pneu na estrada, né? Esse é um problema sério que vem acontecendo há muito tempo na nossa região. Já está com mais de um ano, né? Que essa ponte foi quebrada. E o inverno já chegou novamente e a gente ainda encontra-se prejudicada. Já passou da hora de arrumar, porque tá demais, viu? Esses dias a gente estourou o pneu aqui indo para Olho d'Água aqui. Já passou da hora, viu? Prestes a completar um ano desde as promessas para a recuperação da via, o governo do estado finalizou a obra. Nesta terça-feira, a RN-117 voltou a ter o fluxo normal de carros. Quase cravou um ano, viu? Um ano depois daquele rompimento em 9 de abril de 2023. Eu falei com o secretário de Infraestrutura, doutor Gustavo Rosado Coelho, no sábado. Ele disse que no final de semana foi feita a estruturação da via. Jorge é quem entende, foi feita aquela... terraplanagem, compactação, enfim. E do domingo para segunda houve aí a colocação do asfalto. Então, quase um ano, né? Porque se tivesse deixado para hoje, aí sim era um ano cravado depois dessa recuperação. Eu estou contando, junto com o Tássio Araújo, lá na Rádio 95, o tempo que o governo federal vai levar para recuperar a BR-304 no trecho que rompeu com as chuvas recentes, ali perto de Lages. Então, hoje já está com 9 dias. O governo federal prometeu 15 dias para fazer o desvio. Ainda está passando água lá. Vamos ver como é que vai ser o cumprimento desta promessa. Porque muito se especula que aquilo foi uma promessa para acalmar os ânimos, mas vamos ver se isso vai realmente acontecer. E a gente segue essa contagem. Aqui foi algo em torno de 363 dias para concluir, no RN. Vamos ver quanto vai ser ali a BR-304. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Jorge do Rosário, mas antes mandando o registro da audiência aqui para a Edilene Moraes. Obrigado, Edilene, conosco aqui e tirando foto. Eu gosto assim, quando tira foto. E o Jonas, está direto de Areia Branca, acompanhando aqui a gente. Um abraço, Jonas. Tirou foto também, meu amigo. Eu só acredito com foto. Obrigado pela audiência, Joninha. Bem, Jorge do Rosário, estou aqui com uma pergunta do Rocha Neto. Um abraço, seu Aldo Ferreira. Aldo da Prefeitura sempre aqui conosco.
Rocha Neto pergunta: o atual vereador Tony, não sendo candidato à reeleição ao Legislativo, mas sendo um dos candidatos a prefeito de Mossoró nas eleições deste ano, se não lograr êxito, com certeza estará pavimentando seu sonho para 2026, com o Avante para chegar ao Legislativo Estadual. O partido vai ratificar este projeto? Oi, Rocha, um abraço. A gente precisa de quadros no nosso partido para a gente eleger deputados. Eu quero dizer que eu não sou deputado hoje porque faltaram alguns quadros, algumas pessoas. Faltaram 10 mil votos, que poderia, 10, 12 mil votos, que poderia, se Tony estivesse no Avante, nós teríamos um deputado no estadual, pelo menos. Então, o projeto, a minha missão e que eu dentro do Avante é exatamente isso, fortalecer para a gente ter pessoas para disputar agora e quadros para a gente formar nominato em 2026, e é assim que o partido cresce. Então eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Jorge, falando sobre aqui em Mossoró, o senhor sempre fala a oposição, os quadros da oposição, os nomes, os partidos da oposição. Como é que o senhor avalia hoje, no ano eleitoral, já no último ano da gestão Alisson Bezerra, essa gestão administrativa? Olha, eu não vou brigar com números. Os números que você apresenta, eu não fiz nenhuma pesquisa. Provavelmente iremos fazer algumas pesquisas. Mas as notícias que a gente tem é que ele está muito bem avaliado. Então eu não vou brigar com números, nem a minha avaliação vai mudar isso. Nós temos alguns problemas em Mossoró, que o povo sabe disso. Nós temos uma mídia muito forte em cima e o prefeito Alisson sabe fazer isso muito bem. Ele é da geração de internet, então ele se coloca muito bem nisso, e evidentemente que isso repercute na boa avaliação dele. Acontece que nós vamos entrar num embate agora onde os problemas serão mostrados com mais evidências. E o povo vai ver isso e vai sentir na pele o que funciona, o que não funciona. E é bom que a gente tenha eleições justamente para isso também. Eu quero destacar que a gente teve também uma oposição muito raquítica nesse tempo todo. Nós temos isso, não sou eu que fala isso. Então, o trabalho do que é importante, a gente ter uma oposição forte em qualquer cidade, em qualquer estado, país. Nós temos que ter uma oposição forte. Isso é bom até para quem está no comando do executivo. Então, essas coisas, essa eleição em campanha, vão vir mais à tona, vai ser mais mostrado os nossos problemas, como é que cada um encaminha. E eu penso que vai ficar assim mais claras as coisas, o efeito da mídia desaparece ou diminui e as coisas ficam mais dentro da realidade. Então vamos ver, o povo vai julgar e o povo vai, como sempre, fazer a sua escolha, e que é bom que seja assim. Jorge, hoje na Rádio 95, o senhor também foi entrevistado lá, e o senhor falava sobre a construção da nominata do Avante e um pouco relutante em divulgar os nomes, né, que compõem essa nominata. A gente já esteve aqui com o secretário do partido, o Franklin Robson, e disse que o partido sofreu vários assédios aí, e alguns nomes até deixaram a legenda devido a essas investidas. Qual é a avaliação do senhor neste sentido, né? Destes nomes que são colocados, existe um alinhamento e no final existe essa captura por outro partido, por outras lideranças? Olha, eu vejo com muita tristeza. Eu penso que esse assédio político, e a gente sabe que acontece não é a primeira campanha de prefeito, já é a terceira que eu vou participar, pelo menos como mais de dentro, formando nominata, conversando e tal, e a gente sabe que tem isso, acontece isso. Eu vejo, de novo, com muita tristeza, porque isso distorce o processo democrático, como tem que ser. Eu vejo
com mais tristeza ainda quando se quer ficar como se fosse um partido único, ou um lado, só com um lado e o outro fragilizado, sem nada. Mas é do jogo. O Avante perdeu, sim, alguns pré-candidatos. Nós tínhamos, inclusive, outra nominada. Nós tivemos que reformular tudo, porque a outra nominada, a maioria saiu, foi para outro partido. Mas é do jogo. Infelizmente, eu acho que eu não sei fazer esse tipo de política, de prometer, sobretudo prometer o que muitas vezes não vai ter condições de cumprir. Eu tenho dito, onde eu passo, que eu não tenho mandato, mas eu quero ter, e isso eu carrego comigo com muito orgulho, sem nenhuma falsa modéstia, de a pessoa saber que está conversando comigo e o que eu estou dizendo que vai fazer, aquilo efetivamente vai acontecer. Isso é o que eu tenho de mais importante e é por isso que eu sento de igual para igual em qualquer lugar, porque a minha história me garante isso. Então, mas numa campanha a gente vê isso constantemente, as pessoas prometendo e alguns pré-candidatos sendo seduzidos por essas promessas. O Avante não é um partido, como eu falei, pequeno, mas eu quero destacar que o Avante é um dos 13 partidos do Brasil que conseguiu a cláusula de barreira, que não é fácil, na campanha de 2022. O nosso desafio agora em 2026 é conseguir novamente essa cláusula de barreira. Por isso que a gente está fortalecendo para a gente ter quadros para disputar o legislativo. E eu quero dizer que cláusula de barreira é medida pelo número de votos para deputado federal. Então, é um trabalho que a gente já está vislumbrando tudo isso. Tudo isso que a gente está fortalecendo o partido, não é só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo. Nós vamos ter no dia 4 de maio um encontro nacional do partido, que é em Salvador, com todos os presidentes e militância na Bahia, em Salvador, Bahia, onde nós teremos um grande debate. Enfim, então o partido está crescendo. Eu estou muito otimista que em 2026 a gente, além de conseguir a cláusula de barreira, a gente vai crescer muito com a nossa presença com a representação federal. Nós temos ainda 1 minuto, mas o José Santos pergunta aqui por que Jorge não vai ser candidato este ano? Não, eu já, de 2 em 2 anos eu tenho sido candidato, eu tenho que tirar uma folga. Desde que eu entrei em política partidária, de 2016 para cá, 2016, 18, 20, 22. Então, esse ano eu tenho cuidado das minhas coisas também, da empresa, que é importante. E eu estou participando da política como presidente partidário, mas eu não serei candidato a nada, vou ajudar os amigos e aos pré-candidatos do Avante. Vai estar de dentro? Sim, eu já estou de dentro. Fazendo campanha, mobilizando nas ruas. É isso mesmo. Só não vai ter o nome lá na urna, né? Não vai ter minha foto lá na urna. Jorge do Rosário, presidente estadual do Avante, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Boa noite, obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que a reprise aqui do nosso programa vai ao ar logo mais às 10h40 da noite. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Todas as nossas entrevistas estão lá no YouTube para você assistir novamente. Uma boa noite, até amanhã. Um abraço.